Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo a respeito do texto de Marx, Salário, Preço e Lucro. Discutiremos hoje o capítulo 11, que tem por título geral as diversas partes em que se divide a mais-valia. Qual a discussão que Marx estará procurando estabelecer aqui? Inicialmente, a discussão de que, dentro de uma jornada de 12 horas de trabalho, 6 horas pertencem ao trabalhador, uma vez que ele precisa comprar víveres para repor as suas energias físicas e mentais e também, se necessário, da família, e 6 horas que serão apropriadas pelo capitalista sob a forma de mais-valia. Nestas 12 horas de trabalho, Marx está partindo da pressuposição que é acrescentado às matérias-primas, aos maquinários, é incorporado um valor de 6 shillings. Se a divisão entre capitalista e trabalhador é de 6 horas para cada um, significa que o trabalhador se apropriará de 3 shillings, enquanto que o capitalista se apropriará de outros 3 shillings. A diferença é que os 3 shillings dos quais se apossará o trabalhador sob a forma de salário será o necessário para que ele possa continuar vivo, ao passo que os outros 3 shillings apossados pelo capitalista será a apropriação de trabalho não pago. Surge gratuitamente para o capitalista, é o lucro do capitalista. No entanto, Marx trabalha também com a ideia, neste pequeno capítulo, de que nem toda a mais-valia da qual se apossa o capitalista que colocou o trabalhador para produzir mercadorias, que nem toda a mais-valia que ele conseguiu obter fica em suas mãos. Pode ser, por exemplo, que ele tenha que remunerar o fazendeiro que forneceu a matéria-prima. E este fazendeiro receberá parte da mais-valia sob a forma de renda da terra. Ou então pode ser que ele alugou máquinas e, portanto, ele tem que pagar estas máquinas. Ou mesmo ele pegou empréstimo no banco e, portanto, tem que pagar os juros deste empréstimo. Portanto, ele tem que remunerar alguém sob a forma de juros. Uma pequena parcela da mais-valia, uma pequena parte da mais-valia, ficará então com este capitalista. Para o trabalhador, pouco importa quanto fica para o capitalista, uma vez que o trabalhador sabe que, independente da parte que fica com o capitalista, ele, trabalhador, necessita de 3 shillings, no mínimo, para manter-se biologicamente vivo e repor as suas energias físicas e mentais para poder trabalhar no dia seguinte. É este o raciocínio que vai perpassar esta reflexão de Marx no capítulo 11. Marx começa, portanto, observando o seguinte: a mais-valia, aquela parte do valor total da mercadoria em que se incorpora o sobre-trabalho ou trabalho não remunerado, a esta parte eu chamo lucro. Esse lucro não o embolsa na sua totalidade o empregador capitalista. O monopólio do solo permite ao proprietário de terra embolsar uma parte desta mais-valia, sob a denominação de renda territorial. Suponhamos, por exemplo, que esta fábrica esteja em um terreno alugado. Consequentemente, o capitalista terá que remunerar, sob a forma de aluguel, o proprietário desse terreno no qual se situa a fábrica. Quer o solo seja utilizado na agricultura ou se destine a construir edifícios, ferrovias ou a outro qualquer fim produtivo. Por outro lado, o fato de ser a posse dos meios de trabalho o que possibilita ao empregador capitalista produzir mais-valia,
Portanto, ele alugou, por exemplo, máquinas. Ou, o que é o mesmo, apropriar-se de uma determinada quantidade de trabalho não remunerado é precisamente o que permite ao proprietário dos meios de trabalho que os empresta total ou parcialmente ao empregador capitalista, ao capitalista que empresta o dinheiro, reivindicar para si mesmo outra parte desta mais-valia sob o nome de juro. Pode ser que um determinado capitalista emprestou o maquinário para realizar a produção, ou então o banco forneceu o dinheiro para que a produção fosse realizada. O capitalista que realizou a produção terá que remunerar aquele que emprestou as máquinas, ou então ao banco, sob a forma de juros. De tal modo que esta mais-valia é dividida, não ficando totalmente nas mãos do capitalista que empregou força de trabalho para produzir uma determinada quantidade de mercadorias. Para Marx, observa ainda Marx, que a renda territorial, o juro e o lucro industrial nada mais são do que nomes diferentes para exprimir as diferentes partes da mais-valia de uma mercadoria ou do trabalho não remunerado, que nela se materializa. E todos provêm por igual dessa fonte e só desta fonte. E qual é esta fonte? É o trabalho excedente não pago. É impossível ao capitalista que realizou a produção reter uma parte desta mais-valia para remunerar ao proprietário de terras ou aquele que emprestou as máquinas ou mesmo o banco que emprestou o dinheiro, é impossível a ele fazer esta devolução se no ciclo produtivo não for incorporado valor na mercadoria, mas não um valor qualquer, e sim um valor que seja superior àquele que resulta nas mãos do trabalhador sob a forma de salário. Portanto, é o trabalho que vai acrescentar valor à mercadoria. Observa Marx. Não provém do solo como tal, nem do capital em si, mas o solo e o capital permitem a seus possuidores obter a sua parte correspondente na mais-valia que o empregador capitalista extorque ao operário. Por outras palavras, a terra em si não acrescenta valor, o dinheiro em si não acrescenta valor, ou o maquinário emprestado em si não acrescenta valor. O que torna a possibilidade do valor ser acrescido é o novo trabalho que será incorporado na mercadoria a ser produzida. Para o operário, observa Marx, é uma questão de importância secundária que essa mais-valia seja embolsada pelo empregador capitalista ou que este empregador capitalista se veja obrigado a ceder parte desta mais-valia a terceiros, ou seja, ao proprietário de terra, ao banqueiro ou a quem emprestou as máquinas. Isto pouco importa, portanto, para o trabalhador, se o capitalista terá que pagar a renda do solo ou pagar juros. Suponhamos, observa Marx, que o empregador utiliza apenas capital próprio, ou seja, não pegou financiamento no banco, muito menos utilizou maquinário emprestado, e também seja o proprietário das terras que está fornecendo a matéria-prima para realizar a produção. Suponhamos, prossegue Marx, suponhamos que o empregador utiliza apenas capital próprio e seja ele mesmo o proprietário do solo. Nesse caso, toda a mais-valia irá para o seu bolso, ou seja, para aquele que realizou a produção de mercadorias novas.
na medida em que ele não precisa remunerar um proprietário de terra a quem que forneceu a ele matérias-primas, ou então ao banco, ou então maquinário, se tudo que ele utilizou é de propriedade dele mesmo, capitalista, significa que ele não terá que partilhar a mais-valia com ninguém. É o empregador capitalista que extrai diretamente do operário essa mais-valia, seja qual for a parte que, em última análise, possa reservar para si. Por isso, dessa relação entre o empregador capitalista e o operário assalariado, dependem todo o sistema do salariado e todo o regime atual de produção. E o regime atual de produção ao qual Marx está fazendo referência é o modo de produção capitalista. Prossegue Marx observando: a parte do valor da mercadoria, que representa unicamente o valor das matérias-primas e das máquinas, numa palavra, o valor dos meios de produção consumidos para realizar a produção, não gera nenhum rendimento, mas se limita a repor o capital. Com isto, Marx está dizendo o seguinte: quando se consome a matéria-prima, não se está acrescentando novo valor àquela matéria-prima que já foi realizada, resultado de trabalho passado, resultado de trabalho morto. O que se faz no circuito produtivo é repor o valor que se gastou nas matérias-primas, no maquinário, ferramentas, por exemplo, e acrescentar no interior do processo produtivo uma nova quantidade de valor, que é superior àquilo que se deve pagar em salários e que é superior também aos gastos que se teve para adquirir matérias-primas e maquinário. Marx retorna aqui à ideia da jornada de 12 horas, nas quais 6 horas são dedicadas a remunerar o trabalhador e 6 horas são apossadas pelo capitalista sob a forma de mais-valia. Nestas 12 horas de trabalho, se acrescentam 6 shillings de valor às mercadorias. Consequentemente, 3 shillings ficam para o trabalhador e 3 shillings para o capitalista. Diz Marx: se a jornada de trabalho do operário é de 12 horas e a metade desse tempo, portanto, 6 horas, for trabalho não pago, esse sobretrabalho acrescentará à mercadoria uma mais-valia de 3 shillings. 3 shillings iniciais nas primeiras 6 horas e 3 shillings sob a forma de mais trabalho nas 6 horas seguintes. Essa mais-valia de 3 shillings representa todo o fundo que o empregador capitalista pode repartir com o proprietário de terra e com quem alugou também as máquinas, na proporção que for com o dono da terra e com o empreendedor do dinheiro. Se desses 3 shillings ele vai pagar 1 shilling e meio para o proprietário de terra e mais 1 shilling para quem alugou as máquinas e ficar apenas com meio shilling, pouco importa para o trabalhador como que o capitalista está repartindo esta mais-valia. Mas não é o empregador capitalista que acrescenta ao valor da mercadoria um valor arbitrário para seu lucro, acrescentando em seguida outro valor para o proprietário da terra e assim por diante, de tal maneira que a soma desses valores arbitrariamente fixados constitui-se o valor total. Marx está indicando aqui que o valor não é definido arbitrariamente, que aquilo que dará o valor a uma mercadoria é o tempo de trabalho social médio que foi incorporado na mercadoria. Portanto, não se define o valor se acrescentando arbitrariamente uma quantidade de valor para aquilo que foi fornecido pela agricultura, uma quantidade de valor para aquilo que foi fornecido pelo maquinário, uma quantidade de valor que o capitalista acha que deve receber. Não é assim que se define o valor da mercadoria. Não é uma medida arbitrária, mas é uma
O valor, ele brota objetivamente das próprias condições nas quais se realiza a produção da mercadoria. Portanto, observa Marx, está errada a ideia que confunde a divisão de um dado valor em três partes com a formação desse valor mediante a soma de três valores independentes, convertendo dessa maneira, numa grandeza arbitrária, o valor total de onde saem a renda territorial, o lucro e o juro, que são as três partes às quais o Marx faz referência desde o início. Prossegue Marx observando que se o lucro total obtido por um capitalista for de 100 libras esterlinas, chamamos a esta soma, considerada como grandeza absoluta, o montante do lucro. Mas, se calcularmos a proporção entre estas 100 libras e o capital desembolsado, a essa grandeza relativa chamaremos taxa de lucro. Para esclarecer, Marx coloca algumas suposições. Seja 100 libras o capital desembolsado em salários. Se a mais-valia obtida for também de 100 libras, ou seja, o capitalista pagou 100, mas também lucrou 100, o que nos demonstraria que a metade da jornada do operário se compõe de trabalho não remunerado. E se medíssemos esse lucro pelo valor do capital desembolsado em salários, diríamos que a taxa de lucro era de 100%. O capitalista gastou 100, mas obteve outros 100. Teve um lucro de 100%. Pagou os salários e ainda conseguiu obter mais 100 de lucro. Já que o valor desembolsado seria 100, e o valor produzido, 200. 200 somando-se aquilo que vai ser pago em forma de salário e mais os 100 que se apossou sob a forma de mais-valia. Se, por outro lado, considerássemos todo o capital desembolsado, ou seja, não apenas aquele que envolve os salários, mas também aquele que envolve maquinário e tudo mais, se, por outro lado, considerássemos todo o capital desembolsado, digamos, 500 libras, das quais 400 representam o valor das matérias-primas, maquinaria, etc., diríamos que a taxa de lucro apenas se elevara a 20%, visto o lucro de 100 não ser mais que a quinta parte do capital total desembolsado. Ou seja, gastou 500, obteve só 100. Portanto, teve uma taxa apenas de 20. O primeiro modo de expressar a taxa de lucro, aquele no qual Marx aponta a proporção entre os salários e aquilo que lucrou o capitalista, o primeiro modo de expressar a taxa de lucro é o único que nos revela a proporção real entre o trabalho pago e o não remunerado, o grau real de exploração do trabalho. Empregarei a palavra lucro para exprimir o montante total de mais-valia extorquida pelo capitalista. Quando usar o termo taxa de lucro, medirei sempre o lucro pelo valor do capital desembolsado em salário. Ou seja, aquela proporção entre o que desembolsou em salário e o que conseguiu extrair de mais trabalho. Com estes elementos, Marx encerra a discussão deste capítulo 11, que tem por título geral as diversas partes em que se divide a mais-valia. Espero que tenham gostado desta curta discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui trabalhando sobre estes textos
clássicos, de tal modo a tentar esclarecê-los, favorecendo a compreensão daqueles que têm dificuldade em entrar em contato com este tipo de literatura. Até uma próxima.